Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto no Brasil nós estamos vivendo em pleno carnaval, a situação pelo mundo está cada vez mais grave. Bom, para começar, a Ucrânia acusou as forças russas de usar terminais Starlink, aquele serviço de internet via satélite do Elon Musk, em áreas ocupadas. A acusação foi baseada em uma interceptação divulgada pelo exército ucraniano de uma troca de mensagem entre dois soldados russos, que, segundo eles, prova o uso sistemático desses terminais. É importante destacar que os sistemas Starlink têm sido cruciais para as comunicações de campo de batalha da Ucrânia ao longo da invasão russa. Por outro lado, a Starlink afirmou que não vende terminais para a Rússia nem tem conhecimento de que outros o façam e que sua rede não opera na Rússia. No entanto, declarações da empresa de Elon Musk evitaram abordar diretamente as preocupações de que as tropas russas possam estar adquirindo e usando esses terminais, inclusive em solo ucraniano ocupado ilegalmente pela Rússia. Curiosamente, o Kremlin negou que suas tropas utilizem o Starlink, alegando que o sistema não é certificado nem fornecido oficialmente na Rússia. Portanto, não poderia ser utilizado oficialmente de maneira alguma. De acordo com o Diretório Principal de Inteligência do Ministério de Defesa da Ucrânia, terminais Starlink estão sendo usados por unidades como a 83ª Brigada de Assalto Aéreo da Rússia, que está combatendo perto das cidades de Klishchiivka e Andriivka, na região leste de Donetsk. Em meio a tudo isso, Elon Musk, através de uma postagem no X, o antigo Twitter, reiterou que até onde ele sabe, nenhum Starlink foi vendido diretamente ou indiretamente para a Rússia. Bom, gente, a Ucrânia mais uma vez afirma que teve que se defender de ataques russos nessa noite. Segundo eles, a defesa aérea destruiu 14 de 17 drones lançados pelos russos numa só noite, além de um míssil de cruzeiro KH-59. Isso mostra a importância das capacidades de defesa aérea ucranianas, tema sobre o qual eles sempre comentam. Por fim, no contexto mais amplo da ajuda internacional à Ucrânia, o Senado dos Estados Unidos está se movendo para aprovar um pacote de ajuda de 95,34 bilhões para a Ucrânia e Israel. O senador Schwartz apontou para uma realidade preocupante. A Ucrânia está perigosamente baixa em munições, uma situação que coloca em risco sua capacidade de defesa. Ao mesmo tempo, milhões de palestinos inocentes em Gaza enfrentam dificuldades diárias, sem acesso a necessidades básicas. Nos Estados Unidos, o debate sobre o pacote de ajuda, agora em discussão no Senado, reflete as divisões políticas internas e as prioridades que estão em conflito. Alguns republicanos, influenciados pelo ex-presidente Donald Trump, expressaram oposição à continuação da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Eles argumentam pela necessidade de fortalecer a fronteira sul dos Estados Unidos contra o fluxo elevado de imigrantes. Essa situação se complicou ainda mais quando, recentemente, esforços dos dois partidos significativos para a reforma de segurança de fronteira e imigração foram rejeitados no Senado. No campo militar ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky nomeou Oleksandr Pavlyuk como o novo comandante das forças terrestres da Ucrânia. Essa mudança, junto com outras nomeações militares de alto nível, sinaliza uma certa reorganização estratégica para fortalecer a defesa do país contra a invasão russa. A Ucrânia entra em 2024 enfrentando escassez de homens e equipamentos, além de uma interrupção na ajuda militar dos Estados Unidos, seu maior apoiador, o que acaba chamando a atenção para a importância crítica do apoio internacional contínuo para sua resistência. Enquanto isso, a Áustria vem enfrentando suas próprias questões de segurança energética e está buscando medidas radicais para reduzir sua dependência do gás russo. Olha a geopolítica energética aí. A ministra da Energia, Leonore Greusler, anunciou planos para terminar o contrato de longo prazo da empresa de energia OMV com a Gazprom, o que reflete a busca da Áustria por alternativas ao fornecimento de gás russo. Essa decisão é motivada por preocupações crescentes sobre a confiabilidade de Moscou como parceiro e a necessidade de diversificar as fontes de energia em um contexto de guerra contínua na Ucrânia. Considerando um cenário internacional ainda mais amplo, a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos das Nações Unidas, Lana Nuseibeh, enfatizou a necessidade de um progresso irreversível em direção à solução de dois estados para o conflito palestino-israelense, isso como condição para o compromisso regional com a reconstrução de Gaza. Essa posição reflete um consenso árabe forte e a compreensão de que a reconstrução deve ser acompanhada de avanços políticos para garantir uma paz duradoura. Meus amigos, essa situação em Israel e Palestina está muito complexa e delicada. Meu objetivo aqui, como vocês sabem, não é tomar partido ou julgar ninguém, mas tentar explicar os acontecimentos recentes de forma equilibrada.
Começando pelo resgate de 2 soldados argentinos israelenses, Fernando e Luiz, em Rafah. Isso foi possível por uma operação conjunta do Exército e Serviço de Inteligência de Israel. Eles estavam sendo mantidos como reféns por militares do Hamas desde outubro. Então, primeiro, fico feliz que eles estejam livres e de volta às suas famílias. Por outro lado, durante essa operação de resgate, aconteceram bombardeios em Rafah que mataram dezenas de palestinos, muitos inocentes, inclusive crianças. Isso é extremamente triste. Como um pai, não consigo imaginar a dor dessas famílias, assim como a das famílias israelenses que tiveram seus filhos e parentes sequestrados e mortos no dia 7 de outubro. Bom, dito isso, tem um ponto interessante que nós devemos analisar. O fato de que os reféns foram encontrados em um dos andares de um prédio e não nos túneis. Isso pode passar a mensagem de que, ao contrário das alegações, o bombardeio de prédios pode ter como um de seus danos colaterais a morte de reféns pelos próprios bombardeios israelenses. O primeiro-ministro Netanyahu saudou as forças de resgate e disse que a pressão militar deve continuar até a vitória total e a libertação de todos os 132 reféns israelenses restantes. Porém, durante essa operação aconteceram intensos bombardeios em Rafah que, segundo as autoridades de saúde, mataram 67 palestinos, incluindo crianças, e feriram dezenas de civis. Um morador, Ibrahim Hassuna, disse que estava juntando parte dos corpos da sua família morta a quilômetros de distância da operação militar enquanto dormiam. E ele questionou: por que bombardearam meus filhos enquanto dormiam? Gente, de fato, vocês sabem que eu digo isso em qualquer situação, seja na Rússia, na Ucrânia, em Israel, em Gaza, no continente africano. A morte de civis e dramas como a desse pai me tocam profundamente. Eu acho que basta 10 segundos de empatia para sentirmos um milésimo do que eles estão sentindo. Outros relataram pânico generalizado entre os mais de 1 milhão de deslocados em Rafah. Alguns temeram o início de uma ofensiva terrestre israelense na cidade. A preocupação é legítima, afinal, se Gaza já era densamente povoada, agora Rafah vive uma hiperdensidade, uma vez que praticamente quintuplicou sua população. Em 4 meses de conflito, mais de 28 mil palestinos foram mortos e quase 70 mil estão feridos, fora os desaparecidos que estão entre os escombros que ainda não foram encontrados. 85% da população de Gaza está desabrigada, amontoada em Rafah. Então, agências humanitárias afirmam que um ataque lá seria catastrófico. Eu acho que nem precisa ser um especialista para afirmar isso. A gravidade da situação começa a manchar a reputação de quem colabora com a operação como ela está sendo feita. Nessa linha, uma corte holandesa bloqueou a exportação de peças de caça de F-35 para Israel, citando violações de leis humanitárias. E o presidente Biden alertou Netanyahu contra uma operação em Rafah sem um plano crível para proteger civis. Segundo a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a Netanyahu no domingo que Israel não deveria iniciar uma operação militar em Rafah sem um plano confiável para garantir a segurança dos aproximadamente 1 milhão de pessoas que estão abrigados lá. Biden afirmou na semana passada que a resposta militar de Israel na faixa de Gaza foi exagerada e expressou grave preocupação com o aumento do número de mortes de civis. O Egito reforçou a fronteira com a cidade, dizendo temer que os habitantes de Gaza sejam empurrados para lá para nunca mais voltar. Além disso, o governo do Cairo já ameaça romper o acordo de Camp David que assinou com Israel em 1979. Vocês lembram que aquele acordo garantiu que o país reconhecesse o Estado de Israel. Um oficial israelense declarou que as pessoas serão retiradas mais para o norte, mas suas forças também estão ativas no centro de Gaza. Médicos palestinos informaram que 15 pessoas foram mortas em um ataque aéreo na cidade central de Deir al-Balá. No fim de semana, um líder sênior do Hamas afirmou que qualquer ofensiva terrestre israelense em Rafah explodiria as negociações de troca de reféns que vinham ganhando força. Já Netanyahu disse que reféns israelenses suficientes ainda estão vivos para justificar a luta. Sigo na esperança de que a humanidade vença a barbárie e que os parcos avanços civilizacionais já lentamente conquistados desde o século XIX até aqui, consagrados em diplomas internacionais, na Carta de São Francisco, no direito de Haia, no direito de Genebra, não vivam um total retrocesso e que todos, independente de que lado estão do conflito, se são estados soberanos, grupos de libertação, todos que desrespeitem esses direitos possam ser juridicamente responsabilizados, mesmo que esses processos se arrastem por anos. Que a vida dessas crianças russas, ucranianas, palestinas, israelenses, africanas,
mortas em conflitos em que não escolheram lutar, sejam cobradas daqueles que as trataram como carne descartável em seus projetos de poder ou projetos ideológicos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.